podcast Geltchê. E o conteúdo de hoje é disponibilidade d'água no mundo. Esquecendo que todas as quartas-feiras, às 20 horas, Geltchê em live na fanpage Geltchê Facebook. Bueno, chegando aqui para mais um podcast Geltchê e hoje nada mais, nada menos do que o grande conteúdo disponibilidade d'água no mundo. Quando estudamos água, sempre deveremos lembrar da frase: água, fonte de vida. Nosso próprio corpo é formado por grande quantidade de água e o que dá sustento à vida terrestre, o que dá sustento à vida humana é a água. Então este conteúdo é por uma excelência grandiosa de importância para ti que está aí estudando. E quando damos entrada neste conteúdo, é um pouco complexo e antagônico, porque falamos que água então é a fonte de vida, a importância dela para a sobrevivência. E os primeiros passos para o entendimento é a disponibilidade da água no mundo. Logo, quando se fala nessa temática, pensamos que a água é uma questão muito abundante, até por determinação do seu ciclo hidrológico. Ou seja, a quantidade de chuva, pelo todo mundo, exceto em algumas raras exceções, é a mesma desde o surgimento dos primórdios do planeta Terra. E como se for a mesma, por que hoje falamos em questões sobre a falta de água? Vejamos então, pessoal, a questão da disponibilidade da água no mundo. E aí você vai perceber o que quer dizer isso daí. Nós temos então que 97% da água é água salgada. Isso quer dizer que ela é imprópria para o consumo. Mesmo você pensando agora no processo de dessalinização, lembra que esse processo teria que ter investimento de capital. E isso não atenderia toda a população terrestre. Então agora nós estamos falando de 3% de água doce no mundo e própria para beber. Aí você pode estar pensando, não deve ser tão ruim, mas espere porque algo está para acontecer. Desses 3%, pessoal, 2,5% está localizado nas calotas polares, ou seja, difícil acesso. E aí nós temos agora então 0,5%. E agora está o que você ainda não sabia. O número já é pequeno. E as águas superficiais, aquelas que seriam de maior facilidade ao acesso ao ser humano, conta-se com apenas e tão somente 0,4%. O restante está nas águas submersas, nos aquíferos, o que também necessita de capital de investimento para chegar até essas reservas de água. Então vejam, a questão da água é impactante, não pela questão da sua disponibilidade total, mas sim o número, a percentagem que você tem de água para consumo. E logo, é claro que aí nós chegamos nos impactos ao
ao recurso natural água. Primeiro está a questão do consumo desenfreado, tanto pelo uso doméstico, as indústrias e a agropecuária. Sendo indústria e agropecuária as duas frentes de consumo desenfreado. E aí entra a questão, se já que eu mencionei que a chuva não modificou, exceto em raras localidades, aqui está uma questão de o porquê estamos falando sobre a falta de água. O ciclo hidrológico ele continua o mesmo desde o surgimento do planeta Terra. O que modificou agora é a questão da demanda por este grande recurso. Não é fácil, mas você está se preparando e está estudando. E aí vem um outro impacto, que é a questão do desperdício. E aí, é claro, pessoal, a questão do desperdício no uso doméstico ainda é o maior. Certas vezes vemos as pessoas limpando as calçadas com água própria para beber. A questão do desperdício de torneiras abertas. Tudo isso faz com que conte o aspecto da demanda pelo grande recurso e possa faltar para algumas populações. E aí entramos no terceiro impacto. A contaminação. A contaminação principalmente por dejetos industriais que não são alocados adequadamente, contaminando água própria para beber, que chegará nas casas com elevações dióxidas diferenciadas e aí pode afetar até a saúde da população, tornando aquela que seria uma água própria para beber imprópria. Outro fato é a contaminação pelo sistema agropecuário. Aqui você tem que lembrar que o sistema agropecuário, a introdução de agrotóxicos de forma inadequada faz com que haja contaminação em rios e aquíferos. Então aí você tem uma contaminação dupla, tanto da contaminação das águas superficiais quanto das águas submersas. E aí veja o seguinte, aquela água que poderia ser a reserva poderá estar então contaminada. São exemplos de contaminações em grandes aquíferos, as contaminações no aquífero Guarani e no aquífero Alter do Chão. Os dois aquíferos já foram objetos de questões no Enem e vestibulares, então sempre vale a leitura sobre esses dois grandes aquíferos, aquífero Guarani e aquífero Alter do Chão. Por fim, e não menos importante, as questões de saneamento básico e a questão água. O Brasil, em pleno século XXI, possui quase que 70% da sua população sem saneamento básico. E isso gera grandes impactos no recurso, quanto solo e demais recursos naturais que envolvam grandes centros urbanos. Então veja, o grande tópico da questão seria água, fonte de vida, disponibilidade e impactos nesse grande recurso. Tá certo, pessoal? Encontro vocês todas as quartas-feiras às 20 horas na fanpage GeoTchê para o programa GeoTchê em Live.